Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico grato em ter você aqui comigo hoje. Meu nome é Wellington Lima. Vamos falar de quando Jesus se muda para Cafarnaum. Que este estudo lhe abençoe. O que vamos estudar aqui hoje está relatado em Mateus, capítulo 4, versículos 13 a 17. Nesse estudo de hoje, vemos Jesus deixando Nazaré. Isso porque seus habitantes o expulsaram e o rejeitaram, conforme vimos no relato de Lucas, capítulo 4, versículos 16 e 30, e que tratamos no vídeo anterior. Vamos lá? Mateus, capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, veio a morar em Cafarnaum, cidade marítima, nos limites de Zebulun e Naftali. Cafarnaum, uma cidade famosa no Novo Testamento, mas nunca mencionada no Antigo. Provavelmente foi uma daquelas cidades que os judeus construíram após o retorno da Babilônia. Entre os judeus, se um homem se tornava residente em qualquer cidade por 12 meses, ele se tornava um cidadão e pagava suas proporções de taxas e impostos. Sabe-se que Cafarnaum foi a principal cena dos milagres de Jesus durante os 3 anos de seu ministério público. Cidade marítima. O mar de Tiberíades ou o lago de Genezaré, nos limites de Zebulun e Naftali. Essas eram 2 tribos da cidade de Israel que estavam localizadas nessa parte da terra de Canaã e constituíram no tempo de Cristo uma parte da Galileia. Versículo 14. Para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Essa passagem estará registrada em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Mas não haverá escuridão para aquela que foi angustiada, tal como nos primeiros tempos, quando ele afligiu a terra de Zebulun e a terra de Naftali. Mas depois ele a honrará junto ao caminho do mar, da além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que habitavam em terra de sombra de morte, uma luz brilhou sobre eles. Mateus deu o sentido, mas não as próprias palavras do profeta. Versículo 15. A terra de Zebulun e a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. A Galiléia dos gentios. A Galiléia foi dividida em Galiléia superior e inferior. A Galiléia superior foi chamada Galiléia dos gentios, porque era ocupada principalmente por gentios. Estava na região de Tiro, Sidom, etc. A palavra gentios inclui nas escrituras todos os que não são judeus. Significa o mesmo que as nações pagãs. Versículo 16. O povo sentado em trevas viu uma grande luz. Aos sentados em região e sombra da morte, a luz lhe apareceu. O povo sentado em trevas. Essa é uma expressão que denota grande ignorância. Como nas trevas ou na noite nada podemos ver e não sabemos para onde ir, assim diz que aqueles que ignoram a Deus e seus deveres estão nas trevas. A instituição que remove essa ignorância é chamada de luz. Como a ignorância está frequentemente ligada ao crime e ao vício, as trevas às vezes são usadas para denotar pecado. Isso é citado em Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas, onde em vez de sentado, o profeta usou a palavra andava. O evangelista pode, de propósito, ter mudado o termo para apontar o aumento da miséria e do estado dessas pessoas. Sentar-se nas trevas expressa um maior grau de cegueira intelectual do que andar nas trevas. No tempo da aparição de Cristo, o povo estava em um estado muito pior que no tempo do profeta, que foi quase 700 anos antes. Como dizendo que durante todo esse período eles estavam ficando mais ignorantes e pecadores. Viu uma grande luz. Ou seja, como a passagem é empregada por Mateus, a luz sobre o Messias surgiria sobre eles. Nessa região, Jesus cresceu e nessa região pregou boa parte de seu discurso e realizou boa parte de seus milagres. Em região e sombra da morte. Essa é uma forte e bonita imagem,
projetada para denotar ignorância e pecado. É frequentemente usada na Bíblia e é muito expressivo. Uma sombra é causada por um objeto que se coloca entre nós e o sol. Assim, os hebreus imaginaram a morte entre nós e o sol, lançando uma sombra longa e sombria sobre a face das nações, denotando sua grande ignorância, pecado e angústia. Denota uma tristeza, sombra terrível, onde reina a morte e o pecado, com calafrios, umidade e horrores da morada dos mortos. Essas expressões denotam que o país da Galileia era especialmente sombrio. Sabemos que as pessoas eram proverbialmente ignorantes e estúpidas nessa região. A luz lhe apareceu. A vinda da luz de Cristo em tal área de trevas espirituais foi profetizada pelo profeta e sua profecia cumpriu-se agora. Versículo 17. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Desde então, com referência à sua partida na Galileia, Jesus já havia pregado em Jerusalém e em outras partes da Judéia, além de Samaria. Mas Mateus, tendo omitido essa parte da história evangélica, data o início do ministério de Cristo a partir de sua pregação na Galileia. Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Todo pregador comissionado por Deus para proclamar a salvação para o mundo perdido começa seu trabalho pregando a doutrina do arrependimento. Este foi o caso de todos os profetas, João Batista, Jesus Cristo, todos os apóstolos e todos os seus genuínos sucessores no ministério cristão. Perto está o reino dos céus. Embora seja um propósito peculiar de Cristo estabelecer o reino dos céus nos corações dos homens, ainda assim devemos observar que ele começa sua pregação nas mesmas palavras de João Batista, porque o arrependimento que João ensinou ainda era e sempre será a pregação necessária para esse reino interior. Mas essa frase não é usada apenas em relação aos indivíduos na quais deve ser estabelecido, mas também em relação à igreja cristã, todo o corpo de crentes. Perto está, próximo, da palavra grega que significa chegou, aproximou-se, está perto no tempo ou no espaço. Era o ponto vital na história da redenção, o cumprimento de tudo aquilo que é o reino de Deus. Agora forma-se um povo especialmente de Deus pela obra de Cristo. Manifesta-se agora a presença de Deus entre os homens pela pessoa de Jesus. Jesus estende agora o convite aos homens para aceitar ou rejeitar o senhorio de Deus em suas vidas. Mas pensa-se também na futura consumação final, quando o reino será estabelecido na terra, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 3, onde está registrado: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e já não havia mar. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, vinda de Deus, preparada como noivo, adornada para seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com seres humanos, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será seu Deus. O reino dos céus. A expressão reino dos céus tem o mesmo significado de reino de Deus, empregado por Marcos e Lucas. Mateus usou essa expressão porque os judeus, em meio à sua intensa reverência e respeito, não pronunciam o nome de Deus. O reino dos céus está perto, porque chegou ao nosso coração. O que chama a atenção aqui? Os galileus foram distinguidos por uma maneira grosseira e estranha de falar, e são representados como tendo sido também distinguidos por um desprezo geral da moral e das maneiras. Mostra a grande compaixão de Jesus, que ele foi pregar a pecadores tão pobres e desprezados. Em vez de procurar os ricos e os instruídos, Jesus escolheu ministrar aos necessitados, ignorantes e desprezados. Seu ofício é esclarecer os ignorantes. Jesus se deleita em guiar os errantes e em elevar os que estão na sombra da morte. Ao fazer isso, Jesus deu um exemplo para todos os seus seguidores. É nosso dever procurar aqueles que estão sentados na sombra da morte e lhes enviar o Evangelho.
O mundo ainda jaz na iniquidade, tão perversa e miserável quanto a terra de Zebulun e Naftali no tempo de Jesus. O Senhor Jesus é capaz de esclarecê-los também, e todo cristão deve considerar um privilégio, assim como um dever, imitar seu Senhor nisso e ter permissão para enviar a eles a luz da vida, como Mateus vai registrar no capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que este estudo tenha lhe abençoado. Até o próximo.